Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, continuando com a segunda aplicação de 2015 do Enem. Questão 57 da prova azul diz: dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde elas se encontram. Bioma é uma coisa que cai pra caramba no Enem, tá? Bioma cai legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são essas características? Folhas durante 3 a 4 meses ao ano. Então, se você imaginar o ano como um círculo, a folha vai estar alguma coisa, né, como um quarto de ano, talvez um pouco mais, um terço de ano. E o resto ela não tem folhas. Olha que interessante. E quando essa planta tem folhas, como que ela é? Com limbo reduzido. O que é o limbo? Imagina que você tem aqui uma folha, tem aqui um pecíolozinho, a nervurazinha e aí o limbo da folha, tá? Isso aqui é o limbo. No caso, ele está dizendo que o limbo está reduzido. Como que seria então essa folha? Seria uma coisa mais ou menos assim? Nossa, né? Meu pecíolo, minha nervura e um limbinho bem pequenininho? Ou então a folha em forma de agulha, quase sem limbo, uma redução bastante grande desse limbo. E você pergunta, mas por que uma coisa dessa? Né? Tem a ver justamente com o que ele disse aqui de fechamento, a abertura e fechamento rápido dos estômatos. O que são os estômatos? Imagina que a gente faça aqui um zoom nessa folha. A gente está olhando essa folha de lado. Agora eu estou olhando essa folha assim. Tá? É um corte da folha de lado. Tá? Ao invés de olhar ela de cima, a gente está olhando ela de lado. E aí eu tenho aqui a minha epiderme aqui em cima. Eu tenho o parênquima, que eu não vou nem desenhar direito aqui. O parênquima clorofiliano, tudo mais, as nervuras. Não vou desenhar porque muito empenho. Mas aqui embaixo, olha que interessante. Eu tenho aqui a minha epiderme e eu tenho umas células diferentonas. Olha só como essas células são diferentes aqui. Olha só como elas têm formatinho de feijão. E as outras aqui. E olha só que legal, além disso tudo, eu vou ter aqui um espaço aqui. Tá? Vai ter o que a gente vai chamar de uma cripta. Olha só que interessante. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, um espacinho. Isso aqui, esse conjunto aqui, é o que a gente vai chamar de estômato. Estômato vem do grego stômata, que significa boca, porque alguém olhou e falou, olha, parece uma boquinha com lábios que abrem e fecham, e serve justamente para quê? Para entrar o gás carbônico, para fazer a fotossíntese. Lembra que a fotossíntese ela precisa de gás carbônico e de água. A água a planta consegue pela raiz e o gás carbônico, com a abertura do estômago, o gás carbônico entra. Ó, o CO2 entra e ela fica feliz. Ah, então por que eu preciso me preocupar, né, com diminuir o limbo, fechar e abrir rápido esse estômago? O que tem para fazer fotossíntese? O problema é que o estômago ele não controla um outro efeito colateral, por assim dizer, que é a saída de água. Quando o estômago quando o estômago abre, a água sai. Entra o gás carbônico, mas a água escapa. Então, se eu preciso diminuir o limbo, e aí eu diminuo a quantidade de estômatos, tá? Se eu tenho mecanismos rápidos de fechamento do estômago, eu estou controlando quem? Estou controlando a água. Qual é a outra dica que esse enunciado me dá? O caule suculento. Por que eu preciso de um caule suculento cheio de parênquima aquífero? Eu preciso disso justamente como uma reserva de água. Olha que legal. Então, né, que tipo de bioma é esse? É uma caatinga, por exemplo. No Brasil, a gente poderia dizer que isso aqui são características da caatinga, ok? Que é seco, semiárido,
né, bastante incidência solar, etc, etc, etc. Que fator ambiental é responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Tantarará, escassez de nutrientes do solo? Não, em nenhum momento ela falou da raiz, que é justamente o que você vai ver como uma adaptação para a escassez de nutrientes, porque é a raiz que pega o nutriente, então não é essa daqui. Letra B, estratificação da vegetação, jovem. Ele só falou das características morfológicas da planta e, né, cara, estratificação não tem absolutamente nada a ver com nada. Elevada insolação, muito sol. Você poderia pensar, mas um limbo muito grande no sol vai queimar. Isso é verdade. Porém, não tem nada a ver com o caule suculento, por exemplo. Tá? Não é o caso. Baixo pH do solo, um solo ácido. Tá? Um solo ácido. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, né, solo ácido não tem a ver com a quantidade de folhas ao longo do ano, não tem a ver com reserva de água nem nada. Sobra pra gente a letra E. Olha só, de economia de água, tá? Escassez de água, resposta então, letra E. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal para dar uma olhada naquela revisão marota. Se você perdeu, poxa vida, perdeu a chance de fazer uma pergunta ao vivo, mas se você, né, quiser dar uma olhada na revisão mágica para o Enem, que eu fiz lá no Mundo Edu, dá uma olhadinha, o link tá aqui embaixo, tá? Para revisão do Mundo Edu. Então é isso aí, galerinha. Boa prova a todo mundo. Eu vou tentar fazer mais vídeos até a prova. Se eu não conseguir, boa prova para todo mundo. Se eu conseguir, boa prova do mesmo jeito. Então é isso aí, galerinha. Até a próxima.